Acho que boa parte da Quimbanda ela não é nem tanto pro mal, é que acabou se mostrando assim, a maioria Exato. é pro bem, né? Mas antes de tudo, ô Cleiton, eu queria que você fizesse a sua apresentação. Quem é o Cleiton, como começou, como chegou na Quimbanda, parte do 0 ao 100 aí. Cara, na realidade, eu vim de uma família onde sempre buscaram a religiosidade, né? Tanto minha mãe quanto meu pai, desde criança, sempre já foram de terreiros, mas nunca foram sacerdotes, né? Como muitas pessoas às vezes explicam. Venho de um lugar onde fui sacerdote ou algo assim. Na minha família, não. A minha mãe era, como dizem, cambona de Umbanda, né? Então ela vivia nesse meio ajudando. Mas a minha mãe, que é o ponto principal, ela era devota de toda e qualquer religião, né? Tinha um centro espírita, a gente tava ali. Tinha benzedeira. Onde tinha uma benzedeira, ela tava se enfiando pra gente tomar um axézinho. Algo da fé ali, ela ia. Exato. Aí minha mãe ajudava na igreja, pessoal, né, que corta e costura e tudo mais. Só que nisso, eu sempre gostei muito mais das religiões afro. Principalmente pela questão do tambor. Foi uma coisa que, desde criança, sempre me chamou muito a atenção. Acontece que eu tinha de 10 para 11 anos, a minha mãe faleceu. Né? Então eu não tive mais esse contato com as religiões. Meu pai já não gostava muito. E aí eu acabei me afastando. Cheguei até em igreja evangélica pra conhecer, porque tenho parte da família que o pessoal é evangélico. Gostava também das músicas, sempre gostei muito de música, mas nunca foi o meu chão. Aí até que um dia, uma vizinha nossa, que foi a minha mãe que convidou pra ir no terreiro, acabou que ela me viu sentado na rua e disse assim: vamos, hoje tem sessão? Eu olhei e disse: vamos. Cheguei e falei pro meu pai: disse, ó, pai, vou na sessão hoje. Meu pai já me olhou com uma cara feia, porque meu pai não tinha gostado muito da... Ele já tinha abandonado, minha mãe faleceu, então pra ele a religião não salvou muito, sabe? Meio que deu uma frustração ali. É. Mas ele disse: cara, a vontade é tua, que aí vai. E eu fui, né? Cheguei lá, já era conhecido, porque o pai de santo já me conhecia desde criança, foi meu padrinho, era amigo de infância do meu pai e tudo mais. Me familiarizei, fiquei sentadinho no canto. Aí a galera começa a tocar o tambor e cantar as músicas, e eu no meu cantinho cantando junto, já sabia, né? Até que na próxima, que era a gira de Exu, o pai de santo me olha e disse: bah, eu preciso de alguém pra cambonar, tu consegue ir? Imagina eu com 12, 13 anos. Caraca, mano. Eu disse: vou. Se vou, né? Fui lá, aí me pediram pra ficar servindo os Exus, fiquei servindo os Exus. Aí, dali a pouco, o pai de santo começou a me brigar comigo, porque eu tava dando muita bebida pros Exus. E o pessoal que tá desenvolvendo vai pouquinho. Né? Aí não podia, me deu uma puteada. Eu disse: bah, e agora? O que eu vou fazer, né? O que é uma puteada? Quantos anos você tava mesmo? 13. Né? Me deu uma chamada na cartada ali. Aí, esperei, chegou o Exu do pai de santo, eu olhei, tinha a Cláudia, que era uma tamboreira da época, e já me conhecia também desde criança, e ela tocando tambor, e lá a gente tem um instrumento que é o AG, um chocalho. Aí eu peguei o chocalho na mão e fui do lado dela cantar e... Nunca nem tinha tocado você? Nunca nem tinha tocado. Caraca, mano. Mas, como eu conhecia as músicas e tudo mais, né? O ritmo, tudo. Tô ali, comecei a cantar, a galera já começou a me olhar, tipo, o que é esse guri? Né? Aí tô ali ajudando, acabou. Fui pra casa, aí ela me disse: ó, toda vez que tiver, tu vem junto, que daí eu vou te ensinar a tocar. Pô, legal, cara. Bah, e era o meu sonho de vida, né? Meu sonho era tocar tambor, era cantar, tá nas... Até que eu comecei a ir junto, comecei a tocar, comecei a cantar junto. Então eu fiquei uns 2 anos assim, ajudando um ou outro. Sempre que aparecia, daí o pai de santo contratava os tamboreiros e eu ficava do lado ajudando, cantando, tocando. Até que um dia um Exu de um irmão de santo chegou em mim e disse assim: o senhor vai ter que fazer um ritual. E eu disse: pá, tô com 14 anos mais ou menos para 15. Ele disse: não, senhor, vai ter que fazer. E eu: tá. Eu sempre fui muito tranquilo, tem que fazer. Foda-se, né? Aí chamei o pai de santo, conversei com ele, disse: não, traz um galo, faz uma guia vermelha e preta que nós vamos fazer até o... Aí com 15 anos foi aonde eu comecei o meu caminho religioso na Quimbanda. Com 15 anos? 15 anos. Na Quimbanda? Na Quimbanda. Como é que era esse terreiro de Quimbanda aí? Cara, na verdade, lá no sul,
é muito voltado para Umbanda e Quimbanda, né? Os mais antigos, principalmente, era tudo muito junto. Então tem a gira de Umbanda, tem a gira de Quimbanda. Né? Então, se tu for olhar as Quimbandas do Sul, ela tem muita ligação com a Umbanda. Aquela questão dos maiorais da Umbanda ser como... Da Quimbanda, na verdade, né? Ser o Gumegê, ser o Mulu, por conta dessas entidades de Umbanda. Né? Então tem muita ligação com a própria Umbanda, a Quimbanda do Sul. Né? Vocês já entrevistaram aqui o Diego do Oxóssi, né? Que ele fala muito dessa ligação. Que eles chamam de Quimbanda tradicional, a da Moeda, né? E muitos chamam de Quimbanda de lei, porque elas seguem a lei da Umbanda. Então tem muito esse respeito dos Exus com as entidades de Umbanda. Né? Muitas casas têm isso, algumas não. Mas dentro desse culto de Quimbanda, dentro desse toque de Quimbanda, ele tem... baixa algo de Umbanda lá dentro? Não. É Quimbanda só, Exu e Pombagira. Né? Não tem Preto Velho, Herê, essas coisas não tem nada. É Exu e Pombagira, tem os cortes normal, só que ele tem uma ligaçãozinha, né? Como eu te disse, tem esse Ogumegê, que é um dos guardiões, por exemplo, né? Tem o Omulu, que aí eles vêm como um Exu. Né? Tanto que a gente tem o Ogum de Quimbanda e a gente tem o Omulu dentro da Quimbanda. E aí acabei fazendo como se fosse o batismo dentro da Quimbanda com 15 anos. A iniciação. Não, o batismo. O batismo. Né? O batismo. E aí dali eu comecei a tocar tambor. Né? Então eu ia nos lugares, começavam a me chamar, me contrataram, eu virei tamboreiro. Pô, legal. Deixa eu só te uma dúvida. Nesse caso de Omulu, tá? Ele trabalhava dentro da Quimbanda também? Sim, dentro da Quimbanda. Inclusive existem incorporações. Porque o Omulu, ele tem ligação também com o Baluê? O Baluê. Isso. Ele vem numa linha mais candomblecista, né? Na verdade é uma herança. Se a gente for analisar isso, ele vem nessa questão histórica. Tem um livro, até de Umbanda, que esse umbandista, ele escreve e fala sobre o Omulu. Né? Então, aí, quando entra o sincretismo dos orixás, com aquela questão do Aloysio Fontinelli, onde ele também bota como os Exus sendo o diabo e associando aos daimons. Né? Então, tem esse sincretismo também de Omulu sendo um maioral, né? Então vamos fazer o seguinte, conta pra mim um pouco mais sobre Omulu dentro da Quimbanda quando você aprendeu lá atrás. Isso, na verdade o Omulu ele seria um Exu Omulu Rei, como muitos falam, né? Então ele tem essa ligação como se fosse um Exu Rei das Almas. Né? Então ele seria um comandante-chefe. Alguns têm incorporação, né? Então, inclusive nesse livro, que ele é mais ou menos da década de 50, eu não vou lembrar o nome do autor agora, ele fala muito... E, inclusive, ele ensina como os médiuns deviam se portar, botar um pano branco por cima em vez da palha, por exemplo. Né? Então, o Omulu vem e fica sentado, tem toda uma questão, mas isso é o autor umbandista que faz. Né? E automaticamente as pessoas... Hoje a gente tem internet, né? Mas antigamente o pessoal lia livro. É verdade. Né? O pessoal lia os livros de Umbanda, por exemplo. Tanto que a gente vê, o próprio Copini fala, né? Que a maioria dos livros antigos eram tudo umbandista que escreviam sobre a Quimbanda. Então era uma visão muitas vezes distorcida. E aí acaba que se cria esse culto ao Omulu dentro da Quimbanda. Quando você fala que o Omulu ali, você colocava um pano e tal, em vez da palha, você diz o quê? É em cima de alguma imagem? Em cima de alguma não, em cima da pessoa, incorpora. A pessoa incorporava. Porque como o Omulu ele vem justamente dessa parte candomblecista, uma parte meio que orixá, né? Como é que acontece uma incorporação de uma deidade, orixá deidade? É que na verdade ele não... vocês transformam dentro da Umbanda Quimbanda isso numa entidade. Esse orixá para uma entidade. Isso, ele seria uma entidade. Como é essa transmutação? Cara, vou te ser bem sincero, eu na minha Quimbanda eu não pratico isso, né? Mas já vi lugares que fazem isso. Então eles imitam como se fosse o sudário do morto, sabe? Aonde se cobre com o pano branco para simbolizar aquele morto. Então esse é o simbolismo do pano branco, por exemplo. É o simbolismo do sudário de cobrir os mortos. Mas é uma entidade como qualquer outra. Na verdade, é uma entidade com uma ligação mais forte à terra, ligação ao cemitério, né? Ligação ao reino das almas, muitas vezes. Então, mas é uma entidade, não é uma divindade.